Olá, pessoal! É muito prazer, estamos aqui com o segundo programa de podcast nosso, NR35, Trabalhando em Altura. Hoje estamos aqui com o Isaac, estamos aqui com o Dr. José Cláudio, da Medicina do Trabalho, e vai falar tudo pra gente sobre os exames médicos para trabalho em altura. Dr. José Cláudio, se apresente aí pra gente, por favor. Olá, muito bom. Eu sou o José Cláudio Rangel Tavares, eu sou médico do trabalho, atuo desde 1994 com medicina ocupacional. Hoje eu tenho a minha clínica de medicina do trabalho, que é localizada aqui em Belo Horizonte. Além de Belo Horizonte, a gente atende todo o Brasil com os nossos credenciados e a gente tem muita atuação nessa parte de NR35 com os exames médicos que são feitos pela gente aqui em Belo Horizonte. E a gente está aqui para prestar toda a informação que vocês desejarem. Coisa boa. A gente começando a parceria aí com exames ocupacionais junto ao nosso projeto NMA NR35 Trabalhando em Altura. E começando já com uma pergunta que sempre gera dúvida, a gente estava conversando mais cedo. Existe algum exame específico para quem vai fazer o trabalho em altura? Oh, correto. Essa é a pergunta que todos os empresários fazem. A primeira coisa que o empresário faz é a pergunta, né? Quais são os exames para trabalho em altura, né? Se a gente for basear na norma, no NR35, não tem nenhum exame. A NR35 fala só em condições de saúde que a gente tem que se atentar para liberar um funcionário para trabalhar em altura, né? E essas condições de saúde, elas são determinadas no seu exame físico. E os exames complementares, ela deixou livre para o médico solicitar de acordo com o exame, de acordo com a sua experiência, né? Eu, na minha experiência, tenho alguns exames que eu já solicito de praxe para os trabalhadores em trabalho em altura. Que aí quando a gente pega essa linha de atendimento à norma, sempre surge essa vírgulazinha. O que a norma quer dizer? O que está pedindo? O que é obrigatório? E aí levanta esse ponto. Se a norma não fala, a gente tem que resguardar a nossa segurança, fazer o que é correto, dar segurança jurídica. E aí, você tem mais experiências nesse sentido? O que você pode compartilhar com a gente dessa análise da medicina, sanando essas dúvidas, essas brechas no entendimento ali? Sim, e eu costumo atender algumas empresas que vêm a mim e falam assim, não, porque anteriormente o médico não solicitava nenhum exame, você está solicitando alguns exames aqui que não eram solicitados e a norma não fala nada, né? Então, assim, se a norma não fala e deixou isso livre, a gente tem que pensar que não é para a gente deixar isso da forma que muita gente pensa, né? Ah, não, você vai solicitar um exame se a pessoa não está sentindo nada? Ah, o exame clínico não adianta nada para você classificar uma pessoa que trabalha em altura? Não. A gente tem que pensar que nós estamos lidando com vidas, a gente tem que ver que a empresa também é responsável pelaquela vida que ela vai colocar num trabalho de risco e que a gente tem que ter muita segurança naquilo que a gente faz. Então, assim, existem alguns exames que nos dão segurança em colocar o funcionário nessa situação de risco. E é justamente essa minha premissa que a gente tem que ter indicadores de Itens mais claros, falando, olha, realmente eu posso me firmar nesse exame, sim, ele vai me dar um respaldo que baseado... eu tenho isso, você sim, está falando, eu tenho que ter um respaldo técnico para que eu apresente numa situação adversa que vai acontecer, né? Que eu tenho esse respaldo técnico, que estou respaldando a empresa, estou protegendo a empresa, sendo mais minucioso em algum aspecto de solicitar um exame para um funcionário que eu detectei que possa ter alguma alteração. Sim, e até mesmo a questão profissional. Porque quando o médico coloca somente que a análise dele na entrevista clínica definiu aquele parâmetro, olha, foi a minha interpretação baseada nessa resposta. E já com o exame, não, fala, olha, está documentado, eu tenho registros dessa análise, então acaba complementando a segurança jurídica que a gente havia comentado. Com certeza. Então, assim, né, a norma fala, né, que eu tenho que me atentar às alterações que podem levar a desmaio, tonteira, alguma crise de epilética que o funcionário tenha, que não que ele vá ter que aquilo ali vai ter algum risco direto para ele, porque no trabalho em altura ele vai estar respaldado pelo treinamento que ele fez, pelo EPI que ele está usando, né? E o exame é uma liberação a mais
e que a gente pode ter daquela pessoa, de que numa situação de risco, né, eu vou conseguir gerenciar esse risco de acordo com o exame que eu fiz. Por exemplo, eu detectei que a pessoa tem uma pressão alta. Tá, essa pessoa está tomando um remédio, né? Tá tomando um remédio corretamente. Ela chegou no meu exame clínico, tá com pressão normal, tá com pressão dentro do normal, tomando a medicação, né? Essa pessoa fez algum eletrocardiograma? Vamos fazer um eletrocardiograma, ver se ela tem alguma alteração, se essa alteração ainda é silenciosa, se ela está tendo alguma arritmia ali que não tenha sintoma, que possa vir causar algum problema e que ela pode, numa situação de risco, ela ter problema naquilo. Ou seja, no exame do ASO admissional, quando a pessoa vem para você, né, para fazer o exame que ela vai ser contratada, você já tem todo o cuidado de ver o histórico dela passado para saber se ela já teve algum problema desse tipo para você fazer o monitoramento. Isso faz parte da anamnese, que a gente fala, entrevista inicial do funcionário, né? Porque todo o exame ocupacional, ele é direcionado à função que a pessoa vai exercer e ao risco que a pessoa vai exercer. Então, dependendo da função e risco, a gente direciona a entrevista algumas questões relacionadas àquilo ali. Então, no trabalho em altura, o que eu vou estar bem focado, né? Questões de alterações de equilíbrio que a pessoa já possa ter. Uma labirintite, já teve labirintite, tá? Questões de problema visual que a pessoa tenha também, que possa levar a algum desequilíbrio, né? Questões de saúde em relação ao que nós falamos aqui, né? Pressão alta, é controlado? Você toma um remédio continuamente, sua pressão está boa. Essa pressão sua, desde quando você tem, você faz exame preventivo disso aí. Então a gente pede no mínimo um eletrocardiograma. Há outras questões que podem levar também a pessoa a ter um desmaio, né? Em diabetes, por exemplo. A pessoa tem um diabetes que ela está controlada, está descontrolada, como que ela leva aquela condição de saúde dela no dia a dia. Então, tudo isso é avaliado e os exames são pedidos de acordo com a análise que a gente está fazendo, que a pessoa está nos informando ali na hora. Ou seja, doutor, naquele ASO inicial ali, você já pensa assim, em alguns exames para você pedir para você. Se você não tem o histórico dessa pessoa, você precisa, pelo menos ali, de pedir alguns exames básicos para poder saber o histórico da pessoa. Né? Pelo menos para conhecer o paciente. Ou seja, para trabalhar em altura, não basta fazer só um ASO clínico, é só fazer a avaliação pelo olho. Você acha, então, necessário pedir pelo menos alguns exames mínimos, né? Existe essa crítica, né? Eu não estou sentindo nada, por que eu estou fazendo exame, né? Mas você vai esperar sentir para você fazer um exame? Tá. Então, assim, a medicina ocupacional é preventiva, tá? A gente não pode excesso de exame, né? Excesso de exame. Mas tem uma precaução, a gente tem uma precaução de uns exames mínimos que faz. Hoje eu peço exame mínimo, eu peço um exame de visão, eu peço um eletrocardiograma de pessoas que têm alguma alteração. A pessoa pode não ter nenhuma alteração, eu já descobri infarto, já descobri arritmia em pessoa que não sentia nada, jovem não sentia nada, por diversas condições, né, de saúde. Até a pessoa toma uma medicação que ela não sabe que causa problema cardíaco, não causa um problema cardíaco nela. Diabética, a pessoa não sente nada e a pessoa é diabética, né? Então, assim, esses exames que a gente costuma pedir aqui como prevenção, que muita gente pode criticar, né, é mais na parte preventiva e para a gente ter isso documentado. Que a empresa está cuidando daquilo, que o médico tá responsável com essa condição de saúde e está pedindo de prova preventiva o exame. Né? Então podemos decidir então, que a segurança do trabalho começa antes da atividade exercida. Ela começa nos exames médicos que chegam para você. Então, assim, o técnico de segurança, né, analisou a função, analisou o risco daquela função, me coloca como responsável de eu colocar uma pessoa naquela função onde eu sei o risco, eu tenho que mitigar esse risco antes de liberar esse ato para colocar ele lá, né? Então, assim, isso aí tudo é olhado, né? A capacidade que a pessoa tem para exercer aquela atividade. Vamos lá, mais uma vez, o trabalho em altura. Você me colocou que o funcionário, ele vai começar um treinamento, ele vai ter um equipamento de proteção adequado, mas antes disso eu tenho que saber se aquela pessoa tem condição de absorver tudo aquilo que vai ser passado para ela, e também eu tenho que imaginar lá na frente, né? Se aquela pessoa tiver algum problema durante a execução do trabalho dela, como é que vai ser o resgate dessa pessoa? Tá? Então, assim,
Não é que uma pessoa um cara que é hipertenso, ele não pode trabalhar em altura. Não, ele pode trabalhar em altura. Mas eu estou vendo que a pessoa, ela descuida da saúde dela, não toma o remédio corretamente, né? Então, assim, Isso vai dar problema em vai algum dar momento. problema. Sim. Então, até ela ser resgatada lá para pegar um socorro, vai demorar um tempo. Esse tempo é um tempo que ela tem ali para um minuto de vida que ela pode ter para participar de um resgate. Uma coisa que gera muita curiosidade, até antigamente os cintos aqui no Brasil eram homologados para 100 quilos. Hoje ele passou para 140. Pessoa com sobrepeso, ela tá apta ou não tá apta para trabalhar à altura? Essa é uma polêmica bacana, viu? Aparece muito pra gente. É isso, toda hora a gente aparece com isso, né? Então, assim, é uma discussão também, é uma discussão que muito médico tem, fala assim, não, mas o trabalho, qual que é o peso que a pessoa vai ter caindo lá? Esse cinto é 140 quilos, dependendo da altura. Então, assim, a gente tem que pensar que nada surge do acaso, né? Esses estudos que tem atualmente, né, do sobrepeso, além da questão de segurança, né, de eu ter segurança, que um cara vai usar aquele equipamento e vai cair daquela altura e o cinto vai suportar, é aquilo que nós estávamos conversando antes aqui, né? Como que um cara desse vai ser resgatado numa condição de saúde? Se um cara tem um mal súbito lá, ele fica de pendurado lá, ele pode trabalhar sozinho? Esse cara vai trabalhar sozinho? Quem que vai resgatar ele? Você está lá do lado dele, vai resgatar. Você consegue, com a sua massa muscular, resgatar um cara que é maior do que você? Então, assim, são muitos aspectos que a gente tem que colocar e a gente tem que estar muito sintonizado com a segurança do trabalho para saber qual que é o trabalho que ele vai fazer, o que ele vai fazer, quem que vai estar junto com ele ali. Então, são vários aspectos que a gente tem que É a olhar. melhor pessoa para aquele momento, Sim. para aquela tarefa, para aquela circunstância. Sim. Às vezes não é só a questão da aptidão física, questão da avaliação médica, ser liberado ou não. Isso é obrigatório, logicamente, mas é a pessoa condizente para aquela tarefa? Se ela é mais crítica, se ela é mais complicada até para um acesso. Se eu tenho uma opção de alguém com 140 quilos, dentro que o cinto comporta, e eu tenho alguém com 70 quilos, metade do peso. Se tiver uma situação crítica, eu vou conseguir fazer o resgate de forma mais custosa dessa pessoa com mais massa. E o que é melindroso é quando coloca sobrepeso, fala, mas é preconceito, Isso. uma imagem negativa. Isso. Não, a questão técnica e segurança. Ô, Isaac, você que é um especialista nosso aqui de normas técnicas, no espaço confinado não pode se trabalhar sozinho. A NR35 fala também que a pessoa tem que trabalhar com mais de um, ou ela ainda não tem isso aí trazido na norma? Ela coloca as restrições que deve ser pensado a forma de resgate. Quando inicia-se o trabalho, já tem que estar com essa estrutura pronta para o resgate. Então, sim, tem que ter mais alguém ali em condição de prestar esse primeiro atendimento. Até como o doutor mesmo falou, às vezes não é só a queda que vai gerar o problema. Ele ficar de pendurado, pode aparecer a síndrome da suspensão inerte, começar a ter problemas circulatórios em função da amarração das cintas, de prender e segurar a circulação. Então, esse tempo de resgate vai fazer diferença. Então, se o trabalhador está sozinho, está isolado, caiu, o sistema de segurança não deixou ele vir até o solo, amparou ele. Mas se o resgate não for feito de maneira imediata, vai dar ruim. Isso. Então, respondendo a sua pergunta, a sua empresa, a sua função está preparada para um funcionário que tem sobrepeso? Independente do peso dele. Você está preparado para um resgate dele? Aí eu já falo, a minha questão de saúde, né? Ou seja, é isso que ele falou aqui, né? O cara vai ficar esse cara tem uma condição que ele pode ficar de pendurado lá 10 minutos para ser resgatado, eu posso acionar um resgate lá, ele tem uma condição de saúde que ele vai conseguir esperar o resgate 10 a 15 minutos, ou ele tem uma condição crítica de saúde que ele não vai conseguir esperar o resgate. Então, aí a gente tem que voltar a essas perguntas também, né? Para a empresa e para o treinamento que ele foi submetido. E abrindo também gancho para outro questionamento. Aptidão física. Ok, os exames estão adequados, ele está num peso que para a tarefa e para os EPIs e acessórios está adequado, mas e a questão do esforço físico? Como que eu contabilizo isso? Falo, olha, ele tem condição de fazer o esforço físico para a tarefa ou não? Ele não tem condição de fazer o esforço físico? Às vezes até psicológico. Sim, isso também a gente conversa muito com a pessoa que a gente está avaliando, né? Porque ele tem que saber onde que ele está entrando, né? Então, assim, ele tem que estar em boas condições físicas, né? Então, assim, uma pessoa sedentária, a gente já fala, olha,
esse sedentarismo que você tem, além de fazer não faz bem para a sua saúde, para a execução desse tipo de serviço que você está se propondo aqui, não é legal. Você tem, aí a gente já avalia, né? Massa muscular, força que a pessoa tem, movimentos também são avaliados. Muita pessoa acha que a gente tá fazendo brincadeira com ela. Não, você levanta os braços, você vai agachar. Qual o movimento que ela tem, que ela faz? Conseguir vestir um equipamento de segurança. Até né? porque, doutor, Então, isso tudo é existem avaliado. pessoas que são altas, né? Então, assim, a gente coloca lá que a pessoa está com sobrepeso, mas às vezes a pessoa tem 140 quilos, mas ela não está com sobrepeso, ela tem 2,10 metros. Então, essa avaliação que você está falando aí da condição física da pessoa, ele pesa muito, mas não é por causa de sobrepeso. Ele está com a massa muscular boa e tal, tanto que ele é alto mesmo. Então, tem muita gente alta aí. Aí esse complemento da pergunta. Além do peso, considerando as informações que ele vai disponibilizar como trabalhador, além do peso, ele consegue fazer força? Ele consegue acessar aquele local na altura, que ele vai ter que subir uma escada, subir uma plataforma, fazer esse deslocamento de nível? Isso aí vai demandar esforço além da tarefa que ele vai fazer. E aí como que a medicina pode complementar isso no aço? Falar, olha, os exames estão adequados, Sim. mas ele está realmente fisicamente apto para a tarefa que ele vai desenvolver? Isso. É melindroso tocar nesse assunto. O que você tem a dizer? É um assunto polêmico. Muito polêmico. Isso é verdade. Então, assim, para não tratar isso como discriminação, a gente orienta, né? Na parte médica, fala assim, olha, a sua condição física para esse trabalho aqui tem que ser trabalhada, você tem que fazer um trabalho físico melhor para você executar esse trabalho seu. E a gente orienta também, voltando àquilo que a gente falou, né? Orienta a empresa, fala assim, ó, esse tipo de funcionário aqui, um funcionário que tem uma força menor, né? Ele tem que ser avaliado o trabalho dele em conjunto com alguém, né? Até ele adquirir uma condição física melhor aqui, o trabalho dele tem que ter uma adaptação. Ou seja, uma vida saudável, né, doutor? Sim. Você depara muito com esse tipo de situação na sua clínica? Sim. Muita gente já está trabalhando e ela adquire uma condição, por exemplo, sedentarismo ao extremo, aumento de peso por questões de má alimentação, né? Pessoa que fazia um tratamento antes e deixou de fazer aquele tratamento no exame periódico, principalmente nessas função de risco, tem muitas pessoas que a gente tem que orientar e tem que orientar a empresa, a segurança do trabalho, para ficar atento àquela condição ali, um alerta, a gente solta um alerta àquela pessoa ali. 6 meses? 6 meses ele é reavaliado? Geralmente o trabalho, as funções de risco a gente define anualmente, a gente avalia anualmente. E algumas questões que a pessoa tem alguma condição de saúde, a gente pode liberar, por exemplo, eu falei, né? Eu posso liberar uma pessoa que tem hipertensão para um trabalho em altura, é uma função de risco. Mas aquela pessoa eu avalio vai ser controlada, mas... Sim, eu avalio. Epilepsia, doutor. A pessoa que tem epilepsia, ela pode trabalhar à altura? Aí a gente volta naquela questão também lá que a gente comentou, né? O problema da epilepsia é que eu tenho que ter um componente que a pessoa está controlada, sem crise convulsiva num período mínimo, tá? E também a empresa tem que estar preparada para receber aquela pessoa. Por quê? Se ela esquece de tomar medicação, né? Ela vai precisar ser resgatada. Como que você resgata um epilético de um trabalho em altura? Como é que você vai virar ele? Como é que você vai colocar? Existe um tempo mínimo que você vai colocar ele, ele não vai ter risco. Então, assim... A restrição aumenta, né? Sim, a restrição aumenta. Você consegue definir algumas doenças que precisam desse controle? Além da epilepsia, você falou da pressão alta, né? Existe mais diabetes, existe mais algumas doenças que estão associadas aí que a pessoa pode exercer o trabalho à altura, mas precisa de um controle? Precisa de um controle. Coisas simples, como até uma acuidade visual, né? A pessoa usar um óculos, a pessoa ter um problema de visão, ela tem que trocar o óculos regularmente, porque ela precisa de uma visão boa para executar um trabalho desse, né? Audição, né? Se a pessoa tem um problema de audição também, ela tem que fazer um controle melhor. Então, né? se a pessoa tem problema de audição, ela precisa ter uma adaptação para ela fazer exercer a altura. Até porque se falar com ela não está ouvindo, por exemplo, uma situação que ela precisa resgatar alguém, mas a pessoa está em processo ali de estar pendurada por algum motivo que ela sentiu mal. É aquela mesma questão, a adaptação da empresa. Você está adaptado para
a sua empresa está adaptada para colocar, ele pode estar apto no exame. Eu estou dando apto no exame, mas eu vou tentar sempre estar conversando com a empresa da adaptação que a empresa precisa daquele funcionário. Talvez ele está apto no exame, a empresa não está apta para receber aquele funcionário. Tá? E é interessante destacar isso, porque quando a gente vem das experiências de ambiente de indústria, é muito comum só a preocupação com a pressão alta. Então, antes do trabalho em altura, era comum, vamos ferir pressão. Bateu os 12/8, está adequado, pode subir. Só que diabetes, controle de açúcar, estado que o trabalhador está no dia, isso aí, pela subjetividade, acabava não sendo tão acompanhado. Então, se eu trazer à luz a essas outras condições e o acompanhamento médico e a sensibilidade do próprio trabalhador, falar, olha, hoje eu não estou bem, hoje está desregulado, hoje não está 100%. Isso faz parte da nossa orientação, toda a função de risco faz parte da orientação do tratamento do funcionário. Ele tem que ser responsável pela saúde dele, bem responsável pela saúde dele. Então, assim, a gente tem muito problema, né, no exame periódico, né? O cara trabalha muito bem, o cara já está adaptado àquela função ali, só que ele não está cuidando bem da saúde dele. A gente está vendo que aquilo ali é um risco tanto para ele, a empresa não está preparada para aquele risco ali. A gente tem que dar um inapto, né, às vezes para ele dar uma acordada, para ele acordar, e isso causa muito problema. Uhum. É um conflito demais. Aí, esse funcionário está trabalhando ontem, você deu inapto para ele, como é que você faz isso? Não, hoje a gente tá preventivo, tá vendo? Isso. Nós precisamos saber se essa condição dele vai se prorrogar num período que a gente coloca um período aceitável ali de controle de algumas doenças, controle de um diabetes, controle de uma hipertensão, né? Como me falou ali, alguma adaptação que ele precisa fazer na sua vida. Aí tem vários problemas também, né? A gente consegue perceber que um cara é alcoólatra, por exemplo. Então, alcoolismo. Alcoolismo Alcoolismo é um outro assunto polêmico, né? A gente consegue perceber que um cara tá com alguns sinais e sintomas de alcoolismo. Vou dar inapto aquele cara ali, mas eu não bebi, como é que você sabe? Além do alcoolismo também tem um consumo de drogas, né? O consumo de drogas também tira a pessoa da realidade. Outra questão que eu ia colocar para você é consumo de drogas também, né? Então, assim, eu consigo pegar um consumo de droga num jovem no eletrocardiograma. Tem as alterações que a gente vê no eletrocardiograma e fala assim, isso aqui é consumo de droga. Então, assim, no exame hemograma, dá pra ter alguma noção ali se a pessoa utilizou droga ou não, né? Não, no hemograma não. Geralmente, no exame físico, quando a gente faz o exame físico, um trabalho em altura, né, o hemograma a gente vai solicitar quando a pessoa tem algum sinal ou sintoma que eu vejo. Tem anemia, tem algum sinal ou sintoma que possa levar aquela pessoa a ter um desmaio, uma tonteira, um desmaio por anemia. A gente solicita um hemograma para saber. Né? Mas o hemograma é somente para ver essa questão de anemia. Vamos tratar um outro assunto polêmico. O medo, doutor. É um problema médico? Medo de altura? Pois é. Isso é questionado também no exame médico, na anamnese, e também a gente coloca isso, né, para o trabalhador e para a empresa também. Porque é o seguinte, medo de altura todo mundo tem, né? Todo mundo tem. O medo vai até levar ao respeito, né? Sim. O medo controlado leva ao respeito. Agora, e o pânico? Existe o tom de pânico. Você falou pânico. Você tem pânico. Você tem alguma fobia? Nem tanto a altura. Talvez, né? Talvez aquela situação que ele está querendo se expor, né? É uma situação nova, ele nunca trabalhou, o cara que nunca trabalhou vai querer se classificar naquela profissão ali, com trabalho em altura, né? Vai que ele tenha uma fobia ali. Então a gente pesquisa quais tipos de fobia que a pessoa tem, quais tipos de medo que a pessoa tem, quais situações que ela tem alguma sensação de insegurança, se isso aí é uma questão de trabalho, ela pode trabalhar aquilo, ela vai vencer aquilo, ou se não vai vencer, né? Doutor, o técnico de segurança do trabalho, ele tendo medo de altura e ele precisa subir ou não, ou ele consegue fazer um controle das pessoas pela parte ali mais de baixo, avistando? A gente já teve casos aqui na empresa que o técnico de segurança do trabalho ele vem fazer o curso, mas ele não sobe, ele fica monitorando de baixo. O que você acha disso? Ele precisa ou não subir? Olha, então assim, é individual, é como eu estava falando, nós vamos pesquisar aquilo ali. Será que ele consegue superar esse medo?
Será que esse medo a gente vai conseguir trabalhar isso com alguma avaliação ou algum acompanhamento psicológico? Ou se a empresa faz questão daquele profissional ficar ali, mas restringir aquele profissional ao trabalho em solo, somente fiscalização, é possível? Então, tudo é possível se a gente trabalhar em conjunto com a empresa, né? Na E sua também opinião, individual. o técnico tem que subir junto com o pessoal que está trabalhando? Ele tem que estar acompanhando de perto ali, de pertinho, Olha, ou não? para mim, eu imagino sempre que o técnico de segurança, ele tem que ser o líder, e o líder tem que ir na frente, né? Eu não vou mandar. E você, Isaac? Você como especialista aqui da MA, você que é engenheiro de segurança do trabalho, o que você pensa do técnico de segurança do trabalho? Ele não foi contratado para trabalhar à altura, ele é uma pessoa responsável pela segurança. Mas ele tem que estar lá em cima junto com o trabalhador ou não? Na sua visão? Depende da condição. Porque a própria norma coloca o seguinte aspecto: eu vou restringir o trabalho mais crítico exclusivamente a quem é necessário. Então, se eu tenho uma equipe já técnica que está fazendo função na altura, entende que são as pessoas especialistas para isso. Se eu coloco o técnico lá somente para fiscalizar, eu vou estar expondo o técnico a essa condição de trabalho à altura, do risco da altura. Então, é necessário eu expor o técnico? Se ele consegue fazer a vistoria do solo, ele vai fazer a vistoria ali do okay. EPI, da documentação, fazer a avaliação do cenário. Ok. Não, é uma coisa in loco que ele precisa estar lá em cima. Não, aí ele tem que ter todo o amparo, exame médico, treinamento, isso tudo é questão de adaptação, né? Sim, então, assim, é a necessidade da tarefa. Segurança, ele pode, inclusive, a pessoa pode desenvolver. De uma hora para outra, ela pode desenvolver uma fobia. Sim. Que ela não tinha antes. O cara é um ótimo profissional, ele faz o treinamento lá, e a partir de agora ele desenvolveu uma fobia que ele está trabalhando, mas a condição dele, ele pode trabalhar em solo, a empresa pode recebê-lo em solo? Pode. Sim. Aí sim, nesse caso. Ou mesmo no dia. Ele não tem uma fobia, não tem alguma coisa pregressa, mas no dia, por questões psicológicas, olha, não tem condição. Não, minha atenção não vai direcionar até para essa atividade. Até de saúde. Vamos supor que ele teve uma condição de saúde, ele está recuperando de um resfriado, por exemplo, está tomando uma medicação que o impeça de subir, ele tem que ter consciência disso e tem que comunicar para a empresa. Sim. Né? Ou seja, o estado de saúde no momento daquele profissional, independente de ser técnico ou ser o trabalhador que vai estar com a atividade mais... Somos humanos, então... tanto ele precisa comunicar, né? Existem empresas que têm o direito de recusa, né? De trabalho. Sim, tem uma outra ferramenta que é um pouco antes ainda de chegar no direito de recusa. Algumas empresas chamam de carômetro. No início da jornada você marca como que está a sua expectativa ali, como está o seu humor, a sua expectativa. Questão de saúde física e psicológica. Porque se eu vou ser direcionado para uma tarefa crítica, já marquei ali que hoje não está 100%. Então entende que a liderança vai tirar aquele colaborador de lado, falou, vamos trocar uma ideia aqui. Posso te ajudar de alguma forma? A empresa pode te ajudar? Pode. Vamos fazer o que é possível. Não tá ocupando a minha mente, mas eu não consigo resolver isso agora. Ok, você não vai para atividade crítica hoje. Às vezes, eu já cheguei a passar por isso em empresas também, eu acionava o médico. Olha, o colaborador está nessa circunstância aqui hoje, ele não está apto para tarefa crítica. O senhor podia dar uma avaliação, dar uma conversada com ele? Até já trazendo isso como uma outra pergunta e puder dar uma dica para a gente, doutor. O perfil de trabalhadores, na maior parte que eu já tive contato, principalmente na indústria, eles não têm uma rotina muito clara de ir ao médico, de fazer exames preventivos na sua vida social, sua vida fora da empresa. E acaba tendo contato com o médico somente nos periódicos. Então é onde o médico vai fazer a avaliação e pedir um exame a mais, dar uma orientação sobre a rotina, o que ele pode mudar sobre alimentação, sono. O que você pode deixar de dica para as pessoas que têm esse mau hábito? Não, eu só vejo o médico quando o médico do trabalho me chama. Isso é muito comum. A principal dica é estar em dia com seus exames de rotina, né? Eu acho que isso aí é um problema que tem muito mesmo, acontece demais. Às vezes pega alguns casos. Demais, assim. demais. Então, assim, a pessoa não... espera acontecer para fazer, né? O Brasil tem muito essa cultura de esperar a coisa acontecer para fazer a prevenção, não tem uma visão prevencionista, né? Então, assim, o que a gente vê muito é isso, né? Que a pessoa não tem um cuidado com a própria saúde, né? E acha ruim também, né? Não é todo mundo que aceita, né? Não é todo mundo que aceita a orientação, não está aberto à orientação. Então, assim, a minha dica é manter seus exames
de vida, não só o periódico, né? Não só o periódico, os seus exames de saúde em dia, porque isso daí vai impactar lá na frente. Toda avaliação que você tem, isso em relação à sua saúde e em relação à saúde do trabalho também, né? Então, assim, é muito mais fácil uma pessoa que faz um exame preventivo, chegar no exame periódico, até com esse exame preventivo, discutir lá com o médico. Não tem necessidade dele ir ao médico todo dia, nem ao médico sempre. Então, assim, tem o exame lá, o exame periódico é uma oportunidade que ele tem, tanto de receber informação, de também tirar dúvida, né? Então podemos assim, concluir faz que o exame e vão tirar dúvida lá com o médico também do trabalho. com essa que você trouxe para a gente pode concluir que a pessoa está em dia com os exames médicos, vai estar evitando um acidente de trabalho. Também. Podemos aumentando a qualidade de vida. E uma das coisas primordiais para evitar acidente do trabalho é a pessoa estar em dia com os exames médicos. Sim. Eu pedi essa dica até porque sou como engenheiro de segurança do trabalho e da parte de segurança e parte de liderança da empresa, a gente comenta com os trabalhadores, procura um médico, faça seu exame, você já fez o check-up, pede um eletro, vai acompanhando como está seu exame de sangue, seus níveis ali no sangue, pelo menos para ter uma referência, os mais básicos que a gente tem. Depois eu faço. Mas quando a gente chamava o médico, falou, conversa com a equipe, passa uma instrução. A propriedade que vocês têm para falar, isso aqui vai impactar na sua vida. Aqui, aqui e aqui. Você pode não ter uma condição segura no trabalho por isso, isso e isso. Basicamente, você vai fazer esse exame. Eu acho que passam essa autoridade que vocês têm e faz a diferença. Isso funciona muito. Lá na clínica, né, a gente tem o exame, né, que é baseado em função e risco, né, e tem os 10 minutos de conversa. Na hora que acabou o exame, a gente fala assim, seu exame acabou. Bacana. Agora, esse tempo é seu. Qual dúvida que você tem? Se tem alguma dúvida na sua família, questão de saúde, você quer me perguntar, se está na frente de um médico, eu vou te orientar. Aproveita isso aqui agora, esse tempo que você tem aqui para tirar suas dúvidas. Então, é aquilo que eu falei. Se a pessoa tem um exame que está alterado, se a pessoa está um tratamento, quer até uma segunda opinião, a gente pode dar isso aqui e isso é muito importante. Doutor Zé Cláudio, se um trabalhador hoje, amanhã, né, no caso, te procurar lá para poder fazer um exame médico, você tem condição de, além de atender ele ali com o ASO inicial, na sua clínica, você consegue já fazer os exames lá? Tem alguns exames que você consegue fazer, ou todos os exames, ou você tem parcerias que podem te auxiliar em tudo? Hoje a gente trabalha na clínica para trazer o conforto, todos os exames a gente é feito lá na clínica. Tá? Então, todos os exames a gente pede situação de risco, trabalho em altura, por exemplo, né? O que eu te falei, eletrocardiograma é feito na clínica, a acuidade visual, a audiometria é feito na clínica. Se necessário também um exame de sangue, a gente é colhido lá na clínica, tem um posto de coleta do laboratório lá na clínica, né? Avaliação, como ele estava falando assim, do medo, vamos voltar lá no medo, né? Se eu identifico que o funcionário tem alguma condição psicológica também, a gente pode fazer para aplicar alguns testes psicológicos ali, que o médico pode aplicar também. Sim. E encaminhar psicólogos. Nós temos psicólogos também que a gente faz encaminhamento para atuar nessa parte da avaliação psicossocial também, que é fundamental para o trabalho em altura. Essa avaliação psicossocial está, inclusive, na norma, que tem que avaliar o psicossocial, que não é nem tanto medo. Vou falar uma coisa aqui muito crítica, né? Eu vou colocar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está com alguma condição de saúde, que ela corre risco de suicídio no trabalho em altura. Então, assim, isso tem que ser muito, muito, muito bem avaliado, e a gente tem condição de fazer isso bem feito lá, e tudo com a equipe multidisciplinar que a gente tem hoje. Ok. Então, o exame ocupacional está completo aí para poder estar atendendo as expectativas dos trabalhadores e das empresas que possam estar vindo procurar vocês. Isaac, o que você busca aí para poder falar com o doutor a mais? O que você acha que... Doutor, uma dúvida que eu sempre coloco quando a gente faz algumas entrevistas. Tem algum tema que você acha que é de relevância nesse trecho que a gente está pegando, trabalho em altura, mas que assim não é perguntado, ou às vezes o pessoal negligencia, ou às vezes nem dá notícia que existe, que é importante? Tem algum tema que você acha que pode destacar e falar, pessoal, presta atenção nisso aqui, não é tão olhado assim, mas foca, vai ser bom. Olha, dentro daquilo que a gente discutiu aqui, tem muitos ganchos que a gente pode tirar, né, de alguns temas aqui, por exemplo, saúde mental.
Saúde mental é uma coisa Sim. que a gente tem que ver no trabalho em altura, né? A gente tem que identificar que aquela pessoa tem algum problema de saúde mental, se está controlada, é um problema pontual, é uma doença, por exemplo, depressão é uma doença. Sim. Se o cara não está bem controlado, ele pode ter uma crise, né? Uhum. Naquilo lá. Já Né? vou Então, deixar a deixa aqui então, gente, que a gente vai fazer um programa de podcast aqui específico para esse tema com o Dr. Zé Cláudio. Ele vai trazer sim. todas as dúvidas Com aqui para a prazer. gente do Psicossocial. psicossocial. Todo prazer. Colesterol alto é problema para trabalho em altura? Não, ele não é problema. Então a gente não vai pedir um exame de colesterol para trabalhar em altura, né? Mas assim, aquela pessoa que tem sobrepeso, hipertensão arterial, não está, a gente tá acompanhando aquela pessoa e não está bem controlada. É uma coisa a se solicitar assim para o risco cardiovascular. É uma luzinha que está É uma acendendo, luzinha. falou, olha, com mais Sim. coisas pode ser um complicante, mas até então vamos prestar atenção. Sim, então assim, é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Coisas que são negligenciadas aqui, tá? Ah, tá, esse cara aqui, ele tem 100 quilos, tá 100 quilos, tá bom, é 140 quilos, mas aquele cara ali tem 100 quilos, ele tá sabendo cuidar bem da saúde dele, ele tem consciência que ele precisa de uma atividade física, tanto para o trabalho dele como para a melhoria de vida dele. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando para as pessoas que atuam nessas funções de risco, a gente está sempre chamando atenção. Outra coisa que a gente também chama atenção é que, principalmente no exame inicial do que a pessoa vai lá fazer para classificação de trabalho em altura. Aquela pessoa, ela vai ter capacidade de entendimento do curso. Ou seja, é uma pessoa que tem uma limitação cognitiva, ou é uma pessoa mais limitada, é uma pessoa que vai saber atuar numa função de risco. Então, assim, é uma situação que dá inaptidão? Não, mas é uma situação de alerta, que a gente alerta, inclusive, os cursos, né? A gente faz alerta tanto aos gestores quanto à pessoa. A pessoa também, o curso, que ela vai fazer sobre essa função cognitiva dela. Essa pessoa vai dar conta daquilo ali, ela tem que saber também daquilo ali. O senhor tem uma cartilha, doutor, já preparada com as principais informações que a pessoa que for exercer trabalho à altura, você já desenvolveu uma cartilha desse tipo? Fala, precisa fazer isso, TS, esse, fazer... Para entregar para a pessoa ou para a parte médica? Porque é o seguinte... Para a parte médica mesmo. Não nós temos todo o protocolo, assim, né? O exame eu cheguei lá, fui identificado Sim. ali que eu tô, sei lá, com algum problema que precisa ser resolvido. Você me passa uma cartilha, tipo, Reginaldo, precisa fazer isso para você melhorar e ficar apto realmente a trabalhar à altura? Você consegue dar esse direcionamento para a pessoa lá dentro da sua clínica? Consigo dar o direcionamento, porque a gente tem protocolos tanto de entrevista quanto de exames, né? Como você falou, a gente começou a falar aqui quais são os exames. A minha clínica tem uns protocolos, a gente segue uns protocolos bem definidos, porque hoje eu tenho os médicos lá, tenho certeza que estão seguindo os protocolos. Esses protocolos estão, todos eles estão numa plataforma que a gente tem os indicadores aqui, e com esse protocolo fica muito claro, mais claro da gente ter uma evidência para apresentar tanto para a pessoa, quanto apresentar para a empresa, sobre aquele trabalhador, né? Fala assim, olha, de acordo com o protocolo aqui, de acordo com o que a gente viu aqui, claro, obedecendo sempre a lei de proteção de dados, a gente não vai falar que a pessoa tem algum problema de saúde, a gente não pode revelar qual o problema de saúde que a pessoa tem, mas a condição que aquele trabalhador precisa se adequar para aquela atividade de risco, a gente tem condição de fazer isso sim. Uma última polêmica aqui. Tabagismo, doutor. Atrapalha no trabalho à altura ou não? Olha, da parte médica, não. Da parte médica, a pessoa que fuma e não tem nenhuma outra condição, né, de saúde, não tem nada da parte médica para trabalho em altura, não. O tabagismo, ele tá muito relacionado ao nosso protocolo, como eu te falei, né, para outra atividade de risco, que é o espaço confinado. Algumas pessoas que têm tabagismo crônico, que tem enfisema pulmonar, início de enfisema pulmonar e alteração respiratória, aquela pessoa já é um alerta para um espaço confinado. Então, a gente podemos concluir que o tabagismo diminui a capacidade respiratória da pessoa? Sim, claro. Diminui mesmo. Leva algumas doenças que diminuem a capacidade respiratória. Aquela pessoa vai ter mais dificuldade
de trabalhar num espaço com pouco oxigênio, um espaço confinado, do que a uma pessoa que não fuma. E o impacto que a gente estava falando sobre a resistência física, por exemplo, para acessar o espaço, o trabalho em altura? Para o O tabagismo não, com- não diminui essa questão? Em algumas questões, sim. pode ser Depende do pontuado nível também. do tabagismo. Depende do nível também, sim. Sim. Existem pessoas que fumam 3 maços de cigarro. Existem pessoas que fumam um cigarro por dia. Né? Não Mas sei aí se vai muda o... Vai o comprometimento, né? Então analisa o comprometimento do grau Sim. respiratório dele Sim. e aí o quanto isso pode afetar no acesso ou no esforço que ele vai fazer no trabalho. Todo alto, né? mundo hoje que a gente pensa sempre em saúde, o tabagismo é muito comum ainda. As pessoas fumam, muito fumam. Você Olha, depara... diminuiu muito. Eu vivi várias épocas, né? Quando eu formei em 1992, assim, a quantidade de pessoas que fumavam era absurda, né? Muito absurdo. Então, assim, é fácil você diagnosticar um enfisema pulmonar, era muito fácil. Né? Então, assim, eu trabalhei em mineradora também, a gente cuidava, assim, era um problema, porque além do risco de poeira que a pessoa tinha, silicose, ainda tinha, o cara ainda fumava trabalhando em mineração. Né? Hoje em dia isso diminuiu demais, né? A consciência aumentou. Mudou. Será que diminuiu ou mudou o foco do cigarro de papel para o cigarro eletrônico? Não, isso aí só é outro tipo de comportamento, né? Agora mudaram os tipos de comportamento, porque isso foi a questão da indústria, né? A indústria perdeu o mercado, ela quer explorar outro mercado, né? Então o mercado de cigarro eletrônico é nada mais, nada menos que a indústria do tabaco, que está perdendo cada dia mais usuário, principalmente geração mais nova fuma, não é porque... Geração mais nova quer saber de praticar esporte, Até uma questão que você levantou pela experiência. O senhor percebe diferença nos perfis das pessoas que trabalham, como você falou que formou em 92, de lá para cá até nas atuações? A questão de cultura de segurança, cultura de cuidar da própria saúde, nessa evolução do senhor, o senhor percebeu mudanças entre as gerações? Você acha que melhorou a segurança do trabalho, junto com a medicina do trabalho, e de a cultura 92 das pessoas para hoje? Nós estamos em 2026, né? Você acha que teve uma evolução muito grande? Porque o Ministério do Trabalho criou diversas normas nesse tempo para melhorar a segurança do trabalho. Você acha que teve um impacto muito grande essas normas? Olha, o que eu vejo nas gerações mais novas é que você tem que ter uma atuação bem clara, explicar para eles o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, qual que é o objetivo, tá? Não é só com a geração anterior que falava assim, não, se você não fizer isso, você não vai trabalhar. E se você não fizer isso, você não vai estar capacitado. Então é o seguinte, as gerações mais novas, elas têm uma percepção daquele que é risco e daquilo que que ela tem capacidade de acordo com o que você coloca para ela. Então você tem que ser muito claro. E eu vejo que esse pessoal, se você tem clareza... É mais bem informado, né? Porque sim, a internet está para informar. Se você tem clareza do que você quer, do que você espera, por que ela está fazendo, o porquê. Eu acho que tudo é o porquê. Você consegue uma resposta muito melhor do que você simplesmente falar assim, não, você tem que fazer isso porque eu estou mandando, né? Porque é lei, né? Não, é lei por quê? Qual que é a minha atuação naquele processo ali? Então, assim, eu vejo assim, uma boa qualificação para o curso de NR35 é explicar que não é porque você vai usar, você obrigado a usar o é porque cinto, isso vai garantir, né? Sua segurança sim, aqui. E essa segurança e falar igual a gente fala, né? Lá na frente, né? Igual a gente começou falando lá. Não, você está inapto para esse trabalho em altura. Por quê? Porque lá na frente, se você tiver um acidente, se precisar ser resgatado, o resgate seu vai ser difícil, o tempo de resgate seu vai influir na sua capacidade e na sua vida. Então, vai influenciar na sua vida. Então, assim, a pessoa tendo esse entendimento, sendo bem claro, sendo bem informada, eu acho que ela responde muito melhor do que no passado. Eu acho que melhorou isso muito, né? Você falou, o acesso à informação também. Eu acho que, assim, hoje para a pessoa entrar num curso, por exemplo, ela pesquisa muito, né? Está numa atividade, ela pesquisa muito. Uma coisa grave que a gente está vivendo agora, doutor, é a qualificação de mão de obra. Você falou, o jovem mais bem formado hoje, ele não quer ser mais eletricista, ele não quer ser mais pintor, ele não quer ser mais soldador.
E as empresas estão tendo muita dificuldade para achar esse tipo de mão de obra. Você acha que isso tem relacionado a essa informação que você acabou de falar, delas estarem Sim. mais bem informadas? E elas preferem hoje, talvez, desenvolver um vídeo ali no TikTok. Escolher uma outra atividade. Escolher uma outra atividade que está relacionada na internet. Mas aí eu já te falo o contrário. Isso é óbvio, né? Tem uma geração aqui que a gente já vê isso nos países desenvolvidos, né? Que existe alguns tipos de trabalho, né? Que são muito bem remunerados. Por exemplo, um carpinteiro na Inglaterra ganha mais do que um médico. Hoje em dia isso vai acontecer aqui, isso aí vai ser, lá na frente vai acontecer isso. Por quê? As pessoas não querem esse trabalho, que é um trabalho especializado, né? Acha que é um trabalho difícil, mas quem executa esse tipo de trabalho executa muito bem. Então o cara que vai chegar hoje para se qualificar, ele já pesquisou tudo, já pesquisou o que ele quer. Eu acho que ele está muito mais enganjado naquele trabalho, naquela qualificação, do que um cara que não sabe nada. O cara já chega aqui já sabendo o que ele quer. A hora que ele vai chegar para um curso de qualificação, ele já vai saber o que ele quer e onde que ele quer chegar, né? Então eu vejo muito que isso é uma oportunidade também. Ou seja, essas atividades. Vou dar uma atividade aqui que eu vejo que o pessoal fala que é muito crítica e tem envolvido a altura. Limpeza de fachada. As pessoas não sabem, mas talvez a limpeza de fachada hoje ela remunera melhor do que outras profissões. Ela remunera aí na faixa de 5, 6 mil hoje uma pessoa que limpa a fachada dentro do mercado de trabalho. E a profissão que é pouquíssimo procurada. Então, assim, todas as empresas que fazem curso aqui, que fazem limpeza de fachada, eles fazem, Reginaldo, eu não estou recusando o serviço porque eu não tenho mão de obra e eu não consigo formar. Acho que vem muito disso aí. Talvez a informação. A informação. E é que isso que você acabou de dizer. A remuneração para as pessoas que vão se especializar nesse tipo de profissão que está diminuindo vai ser melhor. Vai. Você concorda comigo, Isaac? Tendência. É evolução. Até o levantamento da pergunta foi nesse sentido. Que às vezes a gente foca muito em como está hoje. Mas quando você começa a ter os históricos de épocas anteriores, uma projeção de como que vai ser mais para frente, a evolução e as mudanças que teve no meio do caminho, você começa a ver umas tendências, você começa a ver onde que são os pontos de melhoria, as oportunidades que a gente tem. Então eu acho que é válido destacar essa experiência temporal e prática justamente por isso. Às vezes a gente foca muito pontual. E quando abre o leque, fala, opa, tem um contexto aqui que vai trazer muito mais coisa, muito mais informação que a gente pode ter ganho. Ou seja, gente, tem muito mercado aí para pessoa que está procurando profissão aí para trabalhar na conexão com o trabalho à altura. Uma dessas profissões que eu acabei de dizer é uma pessoa que limpa a fachada, é um montador de andaime, é uma pessoa que faz instalação de fotovoltaico, é uma pessoa que instala linha de vida. Essas profissões aí em si, elas são bem remuneradas porque elas são pouquíssimas exploradas e tem pouquíssimas pessoas no mercado fazendo isso. Médica é aquilo que eu falei, o engajamento dessas pessoas, quando chega uma pessoa dessa, né, numa atividade de risco, ela entende que é atividade de risco, a gente esclarece para ela qual que é o cuidado que ela tem, eu vejo a resposta muito melhor do que antigamente. Antigamente, assim, né, você falava com o trabalho, você não pode beber para você trabalhar em altura. Quantos funcionários chegavam alcoolizados? Ou mesmo mentia. Mentia no trabalho, mentia nas entrevistas, principalmente com o médico. Você tá bem? Tô. Você dormiu bem? Dormi. Você bebeu? Não. Você fez uso de alguma coisa? Não. Você tem alguma alteração no seu dia a dia? Não, tá tudo normal. E aí é como se o mesmo falou. Aí você começa a pesquisar, fala, tá, a respiração já não tá a mesma coisa. O grau de atenção não tá a mesma coisa. Tá com algumas restriçõezinhas de movimento. Ó, tá vendo que o cansaço tá acumulado. Tem certeza que você tá bem? Tô. Então, às vezes a pessoa não vê que tá mal. Não, vê, mas antigamente ficava nessa. Não, se eu só falar que eu tô bem, passou, ninguém vai questionar. E hoje com a informação, não, você sabe que se você não estiver bem, ali na frente vai te dar um prejuízo. Eu não tô bem, não. A questão de saúde atualmente mudou muito, né? Que as pessoas procuram mais informação, né? Tanto que, assim, né? Tanto o Google como a OpenAI lançou plataformas agora de saúde, né? Que estão vendo que muita gente procura, né, informação de saúde. E essa geração que procura informação de saúde, que além dela estar informada, ela tem um engajamento melhor. Então, quando chega uma pessoa lá e eu chamo a atenção, eu tenho melhor resposta que uma pessoa mais velha, né? Que é aquela pessoa que fala assim, não,
estou tomando um remédio de pressão, não estou sentindo nada. Isso eu vivi na minha vida inteira, no passado, foi isso. Né? Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu vou tomar remédio de pressão. Então ela só vai tomar quando ela tiver um. É só quando ela começar a sentir, né? Então, é só começar a sentir. Então, as gerações mais novas não vão assim, olha, isso é parte de prevenção, isso aqui vai fazer bem para você. Você pode saber, você vai pesquisar que isso aqui ao longo prazo vai melhorar. Então, tem uma resposta muito boa. Então, assim, a pessoa que hoje vai se qualificar para fazer um trabalho numa questão de risco, né? Eu acho que ela tem uma resposta muito melhor do que Doutor, você já pediu exame toxicológico para você, tipo assim, desconfiou que alguém estava assim, utilizando droga e você chegou e pediu assim para a empresa falar, ó, faz o exame toxicológico desse funcionário? Algum momento você já desconfiou disso? Olha, sim. Sim, e como eu falei, é comum, né? ou é como eu falei, muito raro? Não é raro, não. Não é muito comum, não é muito raro, não. Então, assim, a empresa que a gente faz toda a gestão de medicina do trabalho, né? Quando um funcionário tem uma alteração que não bate, tem uma alteração que não bate na entrevista, tem um exame complementar que não bate na entrevista. Vamos tirar a dúvida? Vamos tirar a dúvida. Vamos solicitar? Nossa Senhora. E quando pega positivo, deve ser uma coisa... Depende da condição, se me permite até, doutor. Porque isso acaba entrando como doença também, o uso crônico dessa forma. Então, quando classifica que é um uso crônico e a pessoa pede ajuda para sanar aquele problema, tem um amparo. Agora, não, ela nega, não esconde, não concorda e se coloca na condição de fazer tarefas críticas. Não, aí você está infringindo regras de segurança e pode enquadrar até no desligamento dentro das regras da empresa. Sim, mas a empresa tem que ter isso muito bem definido. Sim. Aí a gente já pega assim na gestão, né? Então, assim, né? Tem as duas faces. A empresa fala assim, olha, eu fiquei sabendo que esse cara aqui usa droga, né? Frequentemente e tal. Eu falo assim, eu quero que você faz uma avaliação para mim. Aí né, a briga que eu tenho com, né? Depois a gente vai começar, eu vou falar também da adaptação, né? Que as adaptações que a empresa tem que fazer. Fala assim, tá, você quer que vamos chamar esse funcionário aqui, trabalha em risco, nós estamos cuidando da vida dele, vamos pedir um exame de droga para ele, mas aqui, a partir do momento do positivo, você quer o quê? Porque você não é para demitir aquele funcionário. Você tem um programa de adequação de droga dentro da sua empresa? Não tem. Então, você não vai poder fazer isso, não. Então, assim, tem empresas que têm comprometimento com funcionários, sim. Tem controle de alcoolismo e droga dentro da empresa. Tem muito bem definido isso nos programas que a empresa tem. A regra então, é muito específica. Se tiver escrito no regimento interno da empresa que é proibido o funcionário utilizar droga, ele pode ser mandado embora? Mas aí você tem... Já está definido lá no regimento interno que é proibido o uso. Está definido, sim. Mas aí como que você vai monitorar isso? Se é... Com exame médico? Com exame clínico, né? De médico, de exame de sangue, por exemplo. Você vai fazer um exame de droga do funcionário, tá bom? O exame é um dado sigiloso, é um dado médico. Como é que você vai tratar isso? Simplesmente então positivo. Então tem todo um amparo. Tem que ter mais qual coisas. É a política de tratamento nesse caso de entorpecentes, recorrência, o grau de risco que o trabalhador vai fazer de tarefas. Então, se a regra não está bem clara e você simplesmente desliga, você está chamando a responsabilidade para você. Agora, fez um acompanhamento, ter a tratativa da pessoa com um vício, com um problema, não teve outra solução. Aí sim, com amparo jurídico vai desenrolando. Mas é o que eu ia falar também, né? Os conflitos que a gente tem, né? Esse funcionário é PCD? É portador de deficiência? Aí eu falo com ele assim, tá, você vai me explicar o seguinte, a sua empresa está preparada para receber ele? Qual a adaptação que você tem lá? Porque o cara me manda uma foto de um relatório médico que o cara apresentou lá. Fala assim, agora me manda a foto de onde ele vai trabalhar, se está preparando o local para ele trabalhar. O pessoal não gosta disso. É igual você está falando aí, né? Não adianta eu fazer um exame e desligar o funcionário. Não adianta eu querer colocar uma pessoa lá dentro da empresa se minha empresa não está preparada. Então, a sua empresa está preparada para lidar com uma pessoa que, por um problema de vida dela, ela se tornou
alcoólatra, se ela está usando droga, como é que você vai tratar isso? Vai ser desligar ela? Não. Ah, eu vou contratar o PCD porque é norma, é lei. Eu vou ter que contratar 5% do PCD aqui, que é lei. Tá, mas sua empresa está preparada para colocar ele? Ou onde você vai colocar ele? Ele não tem preparo nenhum e você vai causar um problema de saúde para ele, né? Então, Entendi. essa que é a complicação. Doutor, o pessoal tem muita dúvida em relação à periculosidade e insalubridade. Quando a pessoa está exercendo uma função de altura e tá, isso é insalubre, É engraçado, tem né? periculosidade ou não? É engraçado, né? É perigoso, né? Trabalhar em altura é perigoso, né? Mas não leva a periculosidade. Mas É não uma leva a dúvida, isso não é uma periculosidade. dúvida Sim, minha, que mas não é uma ele dúvida não de leva. muitas pessoas. Muitas Ele não pessoas que vêm leva fazer curso aqui adicional de perguntam isso. periculosidade, sim. Algumas atividades especiais, são classificadas especiais, né? Que é trabalho em altura, trabalho em espaço confinado e trabalho com eletricidade, só que leva algum adicional, é trabalho com eletricidade, dependendo da Mesmo que seja, energização. se a linha estiver energizada. Isso, dependendo exposição Se ela ao estiver energizada, é a função ao risco. né? Na sua Mas, opinião, tinha que ser ou não? O que você acha? Na sua opinião. olha, aí na minha visão é meio polêmica, né? Porque o pessoal não gosta quando eu falo, né? O pessoal fala assim, o risco, né? Tem um risco. Não, o risco de trabalho em altura, ele é mitigado pelo treinamento e pelo EPI. Ou seja, o cara que é bem treinado, o cara que tem um EPI bom, né? Que tem um EPI de qualidade, que ele sabe usar o EPI, que ele tem consciência daquilo, ele não tem risco quase nenhum, não é? Não é Tem risco. a Exatamente. É a hierarquia, mesma né, visão que a isso. gente tem. Sim, Ou seja, ué. ele está apto de saúde, Sim, está com o equipamento certo. sim. Os procedimentos Os procedimentos estão Sim. adequados. Sim. A visão da nossa empresa também é essa. É essa, a visão é essa. Então, assim, muita gente não gosta, porque o pessoal fala assim, o funcionário que tem visão... É uma questão que está muito polêmica, muita gente vai criticar, mas é o seguinte, o cara que não enxerga de um olho não pode trabalhar em altura porque ele não tem muita noção de profundidade. Mas espera lá, ele não tem noção de profundidade, mas ele participou de um bom treinamento, ele está sendo fiscalizado, ele está usando um bom equipamento, ele sabe usar o Eu equipamento. cerquei todo o risco. Sim. Então assim, o cara dá inapto, muitos médicos dão inapto, e aí assim, surge isso aí, não, eu dou inapto para todo mundo. Você dá inapto por quê? Então você tá falando que nada que ele fez lá, a empresa sua é falha, você está cortando uma falha da empresa no exame médico? Não, não é? Exatamente. Não é a falha da empresa. Então, assim, uma coisa engraçada também que surgiu, quando surgiu o trabalho em altura, né? Em 2012, né? Essa norma é de 2012. Aí muita gente diz, qual é o exame para trabalho em altura? Qual é o exame para trabalho em altura? Eu falo assim, o exame para trabalho em altura é o brevet de piloto, que quem trabalha em altura é piloto. Não tem exame para trabalho em altura. Não tem exame, eu vou fazer eletroencefalograma para saber se o cara tem epilepsia. Não existe isso. Não existe isso. Os exames que a gente faz, os exames que eu tenho como padrão, é exames que a gente faz aqui baseado na experiência que a gente tem aqui, porque, como eu falei, não pede, a norma não pede exame nenhum, mas pela nossa experiência, pela positividade de alguns exames, a gente pede esses exames e pelo custo-benefício também, que é bem barato. Esse exame é muito barato. Dá um amparo. É um amparo para a empresa Sim. enorme. Né? Às Mas vezes, por causa de um exame amparo, simples, isso. a pessoa não consegue detectar um problema que é muito grave. Amparo jurídico para a empresa e para a pessoa, um benefício, igual ele estava falando aqui, o cara não vai ao médico nunca, vai descobrir uma coisa que tem lá no exame periódico, já descobriu várias questões de saúde graves em exame periódico, o cara tem, não sabe, por um simples exame que custa o quê? Um exame de glicemia, por exemplo, que diagnostica um diabetes, que a pessoa nem sabe que ela tem, que ser R$10. Que é isso, gente? Nossa, é muito barato. É irrisório, né? sim. É irrisório. Doutor, para finalizar, deixa uma mensagem para gente. O que você tem a dizer aí sobre o trabalho à altura, da medicina do trabalho atuando sobre isso? Fala pra gente. Hoje a medicina do trabalho está bem consolidada no trabalho em altura. Como eu falei, em 2012 surgiu a NR35, que ela foi reformada em 2023, né? Que agora começou a NR1, anexou a NR1, e a obrigatoriedade de você ter aquilo que está na norma comprovada por quem tem qualificação. Então, um bom curso, um bom exame médico, uma boa orientação daquele funcionário da equipe multidisciplinar, igual a gente tem, igual a empresa tem que ter também, faz toda a diferença lá na frente, tanto para o seu negócio, né, que você não vai estar
gastando dinheiro à toa, com coisa que você não sabe, né? E com processo, né? Não é, o problema todo é o processo. Que lá na frente você, não estando bem amparado por qualificação e qualidade, você pode estar correndo risco de processo. Ou seja, você está deixando um gostinho de quero mais aí. Vai ter um novo capítulo aqui com a gente, falando aí sobre os psicossociais. Estamos em breve, então, nos vemos de novo aqui, doutor. Foi um prazer. Um prazer estar falando Muito com obrigado. vocês aqui. Agradeço a todos e brevemente o doutor vai estar aqui conosco novamente. Obrigado.